que o Brasil produz de melhor para o mundo. Depois do vídeo mostrando o que cada país produzia de melhor, deixamos esse conteúdo para te mostrar o que o Brasil produz de melhor para o resto do planeta. Muitos produtos usados no nosso dia a dia são manufaturados em alguns estados brasileiros. Produtos esses que deixam o Brasil como o melhor produtor de algum deles. Neste artigo, vamos conhecer alguns produtos que são referência em todo o mundo, colocando o Brasil em uma posição extremamente favorável diante aos olhos do planeta. Tá curioso para ver? Então vem comigo! Eu sou Éder Triton e este é o tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça também de seguir o nosso perfil nas redes sociais. Ah, e lembrando que esse conteúdo tem o apoio cultural da Mirante Soluções Imobiliárias, a melhor imobiliária do Brasil e de Portugal. Muitos países espalhados pelo globo se destacam sempre com um produto, uma música, uma comida ou até mesmo uma tradição. Isto acaba deixando boas lembranças nos consumidores que os visitam. Já no Brasil é bem diferente. Tudo que é produzido nas terras tupiniquins tem excelência em qualidade, podendo ser produtos comestíveis ou até mesmo bem duráveis. Pensando em tudo isso, buscamos os melhores produtos brasileiros que são dignos de exportação. Número 1. O melhor carnaval do planeta. Trazido ao Brasil pelos colonizadores portugueses entre os séculos XVI e século XVII, o carnaval se manifestou inicialmente por meio do intrudo, uma brincadeira popular. Passando o tempo, o carnaval adquiriu outras formas de se manifestar, como o baile de máscaras. A partir do século XX, a popularização da festa contribuiu para o surgimento do samba, estilo musical muito influenciado pela cultura africana e dos desfiles das escolas de samba, evento que acabou sendo oficializado com o apoio do governo. Daí em diante, o carnaval assumiu a sua posição de maior festa popular do Brasil. A elite do Império criava os bailes de carnaval em clubes e teatros. Mesmo diante dos obstáculos, as camadas populares não desistiram de suas práticas carnavalescas. No final do século XIX, foram criados os cordões e ranchos, manifestações populares como a capoeira e os Zé Pereiras, tocadores de grandes bumbos, eram as atrações. As marchinhas de carnaval surgiram também no século XIX, destacando-se as figuras de Chiquinha Gonzaga, bem como a sua música O Abre Alas. O samba somente surgiu por volta da década de 1910 com a música Pelo Telefone de Tonga e Mauro de Almeida. Na Bahia, os primeiros afoxés surgiram na virada do século XIX para o século XX, com o objetivo de relembrar as tradições culturais africanas. Por volta do mesmo período, o frevo passou a ser praticado no Recife e o maracatu ganhou as ruas de Olinda. Ao longo do século XX, o carnaval popularizou-se ainda mais no Brasil. Entre as classes populares, surgiram as escolas de samba na década de 1920. Considera-se que a primeira escola de samba teria sido a Deixa Falar, fundada no ano de 1928, que daria origem à escola Estácio de Sá. Outra escola de samba pioneira foi a Vai Como Pode, que atualmente é conhecida como Portela. As escolas de samba eram o desenvolvimento dos cordões e ranchos, e a primeira disputa entre elas ocorreram no Rio de Janeiro em 1932. Os desfiles das escolas de samba ganharam amplitude e foram obrigados a se enquadrar nas diretrizes do autoritarismo da era Vargas. Em 1950, na cidade de Salvador, o trio elétrico surgiu após Dodô e Osmar utilizarem um antigo caminhão para colocar em sua caçamba instrumentos musicais por eles tocados e amplificados por alto-falante, desfilando assim pelas ruas da cidade. O trio elétrico conheceria transformação em 1979, quando Moraes Moreira adicionou o batuque dos afoxés à composição. O Sambódromo, fundado em 1984, é o local no qual se realizam os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio de Janeiro passou a colocar arquibancadas na Avenida Rio Branco e a cobrar ingresso para ver os desfiles. Em São Paulo, também houve o desenvolvimento do desfile de escola de samba a partir desse período.
O carnaval, além de ser uma tradição cultural brasileira, passou a ser um lucrativo negócio no ramo turístico e do entretenimento. Milhões de turistas dirigem-se ao país na época de realização dessa festa. E bilhões de reais são movimentados na produção e consumo dessa mercadoria cultural. Número 2. Um dos melhores cafés do mundo. Sabemos que vários fatores podem contribuir para que o café tenha um sabor diferente. Temos diversas opções em todo o mundo para apreciarmos. Atualmente, os melhores cafés disponíveis estão no Brasil, seguidos por Colômbia, El Salvador, Etiópia, Guatemala, Havaí, Ilha de Santa Helena, Índia, Indonésia, Jamaica, Panamá, Porto Rico, Quênia, Tailândia e Uganda. Considerada a segunda bebida mais consumida no mundo, é possível encontrar aromas, sabores e preparos diferentes dessa bebida em vários locais pelo planeta. Como maior produtor de café, o Brasil possui uma diversidade de cafés que se destacam dos demais. Mas os da Serra da Mantiqueira em Minas Gerais têm sido um grande destaque em concurso pelo mundo todo nos últimos anos. Um dos diferenciais dos cafés dessa região é que o local deixa os grãos mais maduros. Uma colheita tardia obtém do produto a acidez e a doçura equilibrada após o preparo. O produtor brasileiro chega a receber a nota 95,18 de 100 em uma dessas competições. As notas classificam os cafés para as seguintes categorias: cafés especiais, nota superior a 80. Cafés comerciais finos, nota superior a 70. Cafés comerciais, nota superior a 60 e cafés inferiores, nota inferior a 60. Para os cafés comprados no Brasil, há uma forma mais simples de saber a qualidade dos grãos. A Associação Brasileira da Indústria de Café, ABIC, indica 3 categorias após avaliá-los com base em vários critérios. A categoria do café pode ser vista no selo de embalagem ou no site da ABIC, Associação Brasileira da Indústria de Café. Sendo o maior produtor do mundo dessa iguaria no ano de 2019, o Brasil foi responsável por mais de 35% da produção mundial total de café. No referido ano, ele foi responsável pela produção de 59,5 milhões de sacas de 60 quilos, a maioria vinda de Minas Gerais, no sudeste do país. Número 3. Soja, outro item de excelente qualidade. A produção de soja em todas as etapas do Brasil começa pela preparação do solo, plantio e manejo adequado. A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, divulgou os números referentes às safras de 2020 e 2021 da soja no Brasil e no mundo. No mundo todo, a produção de soja foi de 363 milhões de toneladas, com quase 128 milhões de hectares de área plantada. O Brasil atingiu o posto de maior produtor mundial do grão, com uma produção de mais de 135 milhões de toneladas em pouco mais de 38 milhões de hectares de área plantada. Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar como o maior produtor mundial do grão, com produção de 112 milhões de toneladas em 33 milhões de hectares de área plantada. No Brasil, temos o estado do Mato Grosso como o maior produtor de soja do país, produzindo cerca de 36 milhões de toneladas em uma área de cultivo equivalente a 10 milhões de hectares. Em seguida, vem o estado do Paraná com uma produção de quase 20 milhões de toneladas plantada em uma área de 5,6 milhões de hectares. Na sequência, temos o Rio Grande do Sul, com a produção de 20 milhões de toneladas em uma área de cultivo com pouco mais de 6 milhões de hectares. Por fim, o estado de Goiás, com uma produção de 14 milhões de toneladas, cultivadas em uma área de 3,7 milhões de hectares. De acordo com a Agrostat, foram exportadas 74,1 milhões de toneladas de soja em grão, representando 28,561 bilhões de dólares no ano de 2020. A exportação de farelo foi de 16,7 milhões de toneladas, totalizando 5,910 bilhões de dólares no ano de 2020. Já a exportação de óleo ficou em 1,0 milhão de toneladas, representando 0,761 bilhões de dólares no ano de 2020. No total, foram mais de 35 bilhões de dólares de exportação no ano de 2020.
De acordo com as previsões do primeiro levantamento da Safra Grão 2021-2022, divulgado em outubro pela Conab, a estimativa é de que a produção total de soja no país fique em torno de 289 milhões de toneladas, o que representa um novo recorde para a agricultura nacional. Foi a partir de 2020 que o Brasil se oficializou como o maior produtor e exportador de soja do mundo. Foram 126 milhões de toneladas produzidos e 84 milhões exportadas. O Brasil responde hoje por 50% do comércio mundial de soja. Nas 2 últimas décadas, o Brasil atingiu a marca de 346 bilhões em exportação desse produto. Vale dizer que a soja é plantada somente em apenas 4% do território nacional, de acordo com os dados da Embrapa. Número 4. Uma das melhores carnes do planeta. A produção de carne bovina no Brasil terminará o ano de 2022 com 8,115 milhões de toneladas, enquanto as exportações devem avançar para um novo recorde, de acordo com as projeções publicadas pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. A disponibilidade de carne bovina deve ficar em torno de 25 quilos por habitante ao ano. A oferta per capita já chega a atingir a máxima de 42,8 kg por habitante ao ano no ano de 2006. O mercado interno deve consumir cerca de 65% da produção total de carne bovina em 2022, enquanto a exportação ficará com o restante. O Brasil é o maior exportador global de carne bovina. O país é sede de gigantes do setor como JBS, Marfrig e Minerva. É importante reforçar que vivemos em um país com dimensões continentais e de clima tropical. Há alguns anos, optamos por implantar um modelo de pecuária no qual se produz bovinos com sustentabilidade e produtividade de referência mundial. Nossa principal base econômica é a pecuária, que já demonstra resultados expressivos ao utilizar a tecnologia no pasto para criar bois. Informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra que a maioria do rebanho bovino brasileiro está no estado do Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Pará. O rebanho nacional é formado por raças zebuínas, taurinas e asiáticas, tanto para a produção de carne quanto para a produção de leite. Segundo a Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte, o Brasil cada vez mais se estabelece como um fornecedor de alimento para o mundo, e a pecuária de corte também assume uma importância socioeconômica cada vez maior. A produção de carne de frango e carne suína, consideradas proteínas substitutas, tem subido nos últimos anos. Para aves, a produção se mantém próxima a 15 milhões de toneladas, o que garante uma disponibilidade per capita de 48,6 quilos por habitante ao ano. No caso de suínos, a produção está sendo estimada em 4,84 milhões de toneladas, um acréscimo de cerca de 3% na oferta do produto quando comparada ao ano de 2021. Considerando as 3 carnes, a produção está estável em torno de 28 milhões de toneladas, diz o Conab. A Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil e as Federações de Agricultura e Pecuária parabenizam a todos os pecuaristas pela contribuição e empenhos dedicados à produção brasileira, que se destaca no cenário econômico mundial. Número 5. O melhor açúcar do mundo. Há mais de 500 anos, a cana-de-açúcar movimenta a economia brasileira. O setor sucroalcooleiro é responsável por 2% do PIB, Produto Interno Bruto Nacional, seja para a produção de açúcar ou de álcool. A cana-de-açúcar teve a sua origem na Nova Guiné e, através dos séculos, foi se espalhando pela Ásia. Chegou à Índia uns 2000 anos antes de Cristo e foram os gregos que a levaram para a Europa. Trazida pelo português Martim Afonso de Souza, as primeiras mudas de cana-de-açúcar foram plantadas em São Vicente, litoral paulista, no ano de 1533. Como os portugueses já tinham experiência no cultivo do vegetal na Ilha da Madeira, logo a cana-de-açúcar se espalhou por todo o litoral do Brasil, principalmente nas regiões de Pernambuco e Bahia. O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do planeta. Os estados de São Paulo continuam sendo o maior estado produtor, correspondendo a 55% da produção do país. O estado de Goiás vem em segundo na lista dos maiores produtores, e na sequência vem Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. No mundo, os maiores produtores são o Brasil em primeiro lugar, seguido pela Índia e pela China.
A cana-de-açúcar cresce melhor em climas quentes e em regiões tropicais. Portanto, a maior parte da produção está nos países do sul da Ásia e América do Sul. Em área colhida, o Brasil é o líder com mais de 8 milhões de hectares. A Índia é o segundo com quase 5 milhões de hectares. E a China vem em terceiro lugar com 1,68 milhões de hectares. Foi com a crise do petróleo que aconteceu no início da década de 70 que se expandiu a produção de cana-de-açúcar para outras regiões do Brasil. Em 1975, com a criação do Proálcool, Programa Governamental de Incentivo à Produção de Etanol, teve um grande aumento para substituir a gasolina e, ao mesmo tempo, alavancou o desenvolvimento das novas regiões produtoras. Com a expansão da produção agrícola de cana-de-açúcar para o Paraná, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, o Brasil deixou de produzir 300 milhões de litros de etanol para ultrapassar a marca de 11 bilhões de litros do biocombustível. Com esse volume de cana, deve ser produzido o recorde de 39,3 milhões de toneladas de açúcar, posicionando o Brasil no patamar de maior produtor do mundo por 2 anos seguidos. Em relação ao etanol, a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento Conab mostra que o Brasil deve produzir 30,6 bilhões de litros, redução de 14,3% em relação à safra 2019-2020. O Brasil tem a maior área de proteção ambiental do mundo. Número 6. O melhor país em conservação ambiental. O Brasil tem a maior área de proteção ambiental do mundo. As florestas e matas nativas cobrem 66,3% de todo o território brasileiro. Nenhum outro país no mundo chega perto desse índice de preservação. A área total coberta com vegetação nativa é de 563,7 milhões de hectares, o que representa mais da metade do território brasileiro de 850,3 milhões de hectares. Para se ter ideia, esta área corresponde ao território de cerca de 9 Franças ou de 16 Alemanhas. Os países europeus possuem respectivamente 64,1 milhões de hectares e 35,7 milhões de hectares de área. Um hectare é a medida de área mais utilizada no agro. A Embrapa fez essas contas. Outro órgão que corrobora com os dados é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o braço de preservação ambiental da ONU, Organizações das Nações Unidas. Só de unidades de conservação ambiental como parques, florestas e reservas indígenas, o programa contabiliza 247 milhões de hectares de terras protegidas. É a mais extensa área nacional terrestre de proteção no mundo, diz o relatório deste programa da ONU. O setor do agro é o que mais preserva, garante especialistas ambientais. As contas do Brasil na área de proteção ambiental são mais completas que os cálculos do programa da ONU. Se o Brasil já é campeão com 247 milhões de hectares, imaginem se forem considerados os números totais de preservação de 563,7 milhões de hectares. Saiba que o produtor rural é quem mais sustenta esse número. Todas essas estatísticas foram elaboradas pela Embrapa Territorial com o uso de imagens via satélite e o cruzamento de informações vindas do Sistema Florestal Brasileiro, SFB, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, do Ministério do Meio Ambiente, MMA, da Fundação Nacional do Índia, FUNAI, do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, do DENIT, da Agência Nacional de Águas, ANA, do extinto Ministério do Planejamento Orçamentário e Gestão, MPOG, hoje absorvido pelo Ministério da Economia. Em relação às outras nações do mundo, o Brasil é um país que com certeza está no caminho de ser uma das maiores potências do planeta. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo feito especialmente para você. Se gostou, deixe uma mensagem nos comentários, pois para nós a sua opinião é muito importante. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Te espero no próximo vídeo. Até lá!